Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Quantos eus você carrega dentro de você? Quantos coincidiram com a sua verdade, com aquilo que você reconhece como sua essência? Quantos não coincidiram, foram obstáculos, mas mesmo assim você carregou e assumiu as consequências de não ter tido coragem de expulsá-los? Você se tornou quem realmente queria? O que você ainda pretende alcançar de si? Você se perdeu da sua verdade quando se adaptou e correspondeu às expectativas alheias? Você sabe quantos eus não são seus, mas acabaram sendo incorporados pelas conveniências das circunstâncias? Quer pensar sobre isso? Nunca é tarde para expulsá-los. Você é a pessoa certa. Sim, Deus não errou com você. Agora o desafio é você, sabendo-se ser a pessoa certa, estar no lugar certo, com as pessoas certas. Esse desafio é seu. Deus não pode vencê-lo por você. De nada vale você ser a pessoa certa se você insistir em permanecer no lugar errado. E às vezes você já teve 1000 provas de que o lugar não é seu, mas você insiste em ficar. Às vezes você já se convenceu inúmeras vezes de que aquele relacionamento não lhe faz bem, não reforça a pessoa certa que você é, mas você insiste em continuar nele. Tenha coragem. Reconheça a pessoa certa que você é e busque o verdadeiro lugar que você pode ocupar nesta vida. Há tantas conquistas a serem feitas, mas só conquistará aquele que estiver no lugar certo, com as pessoas certas. Ah, mas nós não podemos viver o tempo todo no lugar certo com as pessoas certas, tá bom? Mas que sejam etapas transitórias e conscientes. Estou passando por essa fase, sei que isso não é meu, mas eu estou aqui vivendo com resiliência para me fortalecer, para que daqui a pouco eu volte a estar no lugar certo. Sim, nós não somos imaturos de pensar que teremos a graça de estar no lugar certo o tempo todo. Mas nós não podemos permitir que os lugares errados, as pessoas erradas, venham substituir os lugares certos e as pessoas certas. Neste mundo de tantas pessoas, certas pessoas não são as pessoas certas. Certos lugares, certas ambiências não são os lugares, as ambiências certas. A grandeza de alma requer o tempo todo, para que ela possa se manifestar em nós, ela requer o tempo todo capacidade de decidir, de reconhecer o que nos edifica e o que não nos edifica, quem nos faz bem, quem não nos faz bem. A grandeza de alma nos fortalece para a gente ter cada vez mais a lucidez de reconhecer o lugar que devemos ocupar no mundo. Pense nisso. Aguce sua percepção, firme os seus pés no chão, tome consciência de sua presença. Eu sei que pode parecer estranho ter de recomendar isso, mas nem sempre nós estamos onde estamos. A facilidade com que somos estimulados a sair de nós, o excesso de vida ativa, pouco reflexiva, faz com que a gente esteja cada vez menos em nós. E esse é um exercício de espiritualidade, não de religião. Religião deveria ser especialista em fazer isso conosco, mas nem sempre é. É antes uma necessidade humana, que também os ateus têm.
estar em si, perceber-se, ficar na essência, como é a proposta do meu novo livro. Viver na essência é um desafio diário. Para que você tenha a percepção daquilo que você precisa viver, ter consciência do seu corpo, do espírito que este corpo abriga, de tudo que hoje a vida está lhe oferecendo. Abrir os olhos, esses olhos interiores que nos fazem entender o que nem sempre a inteligência é capaz. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de muitas perdas, muitos desafios. E eu lhe convido a fazer aquilo que eu tenho tentado fazer, ficar em si. Eu tenho tentado ficar em mim. Tente ficar em si, para que os seus desafios sejam enfrentados de maneira corajosa, grandiosa, como tudo o que envolve a vida merece ser. Esteja em você. Não aceite o sequestro. Não se subjugue ao sequestro da dispersão. Nós estamos vivendo momentos difíceis, importantes, e eles precisam nos ensinar. Mas só nos ensinarão se nós estivermos em nós. Há uma música antiga na tradição cristã que diz assim: quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Essa expressão, ela é tão rica, tão cheia de significados. Estar no lugar da sua verdade. Sim, aqui, para nós que somos cristãos, nós sempre queremos isso, que Jesus nos encontre na nossa verdade. Aliás, é a única forma de sermos encontrados por Ele. Porque Jesus nos habita e eu só posso chegar a Ele se trilhar os caminhos da minha verdade. Não é inventando outros caminhos que eu chego a Ele. É andando os caminhos da minha verdade. O ser que eu sou. Se você não acredita em Jesus, você pode pensar da mesma forma. Para que você esteja. Once upon a time there were a whole lot of bunnies, all living in different islands. I don't remember exactly how big they were, but all these islands are next to each other. Then, in the middle of the night, the bunnies start to stomp. They put one foot down and the whole world shakes, shakes. And at the end of the night, the bunnies go back in the holes they made. They sleep there until the sun rises, and they put one foot down and the whole world shakes. Put one foot down and the whole world shakes. In the middle of the island, some guiding bunnies to the right lead you to see ships and the pirates guarding their treasure chests. Well, they have been so for a long, long time. Oh, they guard the chest and trust it to them. And in the middle of the night, Mommy, look outside in the rain and the wind, and you can see them begin. And then, in the middle of the night, the bunnies start to stomp. They put one foot down, the whole world shakes, shakes. Then at the end of the night, the bunnies go back in the holes they made, sleep there until the morning, and then they put one foot down, one foot down. The whole world shakes, ooh, shakes, and the whole world shakes. There is a bell
bell tower on Lookout Island. When the world shakes, the bell rings on the hour. But don't let that deceive you, don't let it, 'cause at the top there's a bell, and they give it a pull every time the bell hits. And that's why the bell goes off. And the man in the middle of the night, the bunnies start to stomp. They put one foot down and the whole world shakes, shakes. And then at the end of the night, the bunnies go back in the holes they made, sleep until morning. And then they put one foot down and the whole world shakes. They put one foot down and the whole world shakes, shakes. And the whole world shakes, and the whole world. Once upon a time there were a whole lot of. Em Deus você precisa estar no seu lugar. Porque este é o verdadeiro templo. O lugar onde de fato Deus habita. Ah, mas por que nós vamos aos templos? Para que os templos nos ajudem a ficar em nós. Mas esse exercício você pode fazer na sua casa. O tempo todo. Recrute o direito de estar em você, mesmo quando a regra seja a dispersão. Lute pelo direito de estar no seu lugar, para que quando a vida precisar lhe conceder ou lhe entregar aquilo que há de mais sagrado ou aquilo que há de mais doído, você esteja pronto, inteiro, inteira, pronta para receber. O que eu tenho a ver com a vida do outro? Nada. Só se ela me pedir opinião. Mas a vida do outro pode me ajudar a pensar a minha. Este é um assunto ardiloso, pois reflete sobre um comportamento que tem sido cada vez mais comum entre nós. É como se estivéssemos sendo condicionados a normalizar as escolhas que o desencadeiam. A ostentação. Se vivêssemos num país em que as distâncias sociais não fossem tão abismais, talvez nem precisássemos falar sobre isso. Não. No Brasil há milhões de pessoas que sofrem de carências básicas, mas com um detalhe. Elas estão todas conectadas, vendo o mundo que elas não podem ter através das redes sociais. Isso não é um julgamento, mesmo porque eu não me sinto no direito de julgar quem quer que seja, é apenas uma reflexão. A minha ostentação pode agravar ainda mais a sensação de desfavorecimento daqueles que me acompanham. A minha vida maravilhosa, repleta de coisas incríveis, pode aprofundar ainda mais o sofrimento daquelas pessoas que acordam às 4 da manhã, pegam 3 conduções para chegar ao trabalho, à faculdade. Depois, ao final da jornada do dia, repetem o mesmo ritual, só chegando às suas casas por volta de meia-noite. Não, isso não é um julgamento, é apenas uma reflexão. A minha ostentação pode sim reforçar no outro a sensação de que a sua vida não vale nada e que acabar com ela talvez seja a solução. É um impasse. Até que ponto é ético, possível, sensato mostrar todos os benefícios que a vida me proporcionou? Preciso me privar de postar minhas conquistas? A viagem maravilhosa que faço, a casa que comprei, o carro? Mas aí eu me faço outra pergunta. Por que tenho tanta necessidade de mostrar o que vivo, ostentar o que tenho? Será que estou tentando preencher um vazio que me expõe tão pobre quanto aqueles que são afrontados pela minha necessidade de exibição? Será que estou tentando curar as minhas carências com um comportamento que reforça ainda mais o que me adoece? Recordo-me da sabedoria bíblica. Nem tudo o que posso me convém. Isso não é um julgamento.
é apenas uma reflexão. Nem perca tempo com ela, se ela não fizer sentido para você. Nunca foi tão difícil permanecer. Estamos cada vez mais indispostos aos processos que exigem paciência, perseverança e foco. Consequentemente, dificulta-se a fidelidade, a adesão que nos educa e disciplina. No Evangelho de hoje, Jesus nos pede que permaneçamos em Sua palavra, um convite ao conhecimento que depois gera o seguimento. A permanência nele é que nos permite viver conscientes de que somos filhos de Deus. Da experiência de fé, agora a experiência da vida. Só vamos conseguir honrar a fidelidade que prometemos se escolhermos permanecer. Vencer a ansiedade que nos pede múltiplos deslocamentos, sentar à mesa e sermos inteiros com os que estão ali. Abrir um livro e esquecer que o celular existe. Desenvolver o hábito do silêncio, calar a voz e os pensamentos. Restabelecer a virtude humana que nos capacita a refletir. Quem somos nós? Só serão capazes de responder a esta pergunta quem se desafiar diariamente a permanecer nela. A autoridade espiritual que nos torna capazes de quebrar o poder diabólico das realidades que nos assombram depende da nossa capacidade de despojamento. É o que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. Ao enviar os discípulos, ele sugere que só levassem o básico, pois o excesso pesa, dificulta prosseguir. Mas ele sugeriu um outro despojamento espiritual. Recomendou sacudir a poeira das rejeições recebidas. Sim, também elas desfavorecem o crescimento da autoridade espiritual. Faz sentido, toda vez que guardo o sentimento estragado que o outro me oferece, inveja, mágoa, rejeição, preciso sacudir a poeira e seguir adiante. Os poderes de Cristo em nós nos ajudam a quebrar as forças malignas que nos rondam, e há muitas por aí. Por isso, nós precisamos permanecer fiéis ao compromisso de nutrir vida espiritual. Oração, jejum, práticas de caridade, bondade, palavras, pensamentos elevados e eliminar toda e qualquer rejeição, todo sentimento negativo que o outro nos ofereceu. Porque o diabo não suporta ficar perto de gente que faz essa triagem diariamente. Nós vamos passar uma vida inteira querendo saber quem a gente é, por que a gente é e se há um jeito diferente de ser quem a gente é. A resposta para as 3 questões estão no Evangelho de hoje, quando Maria recebe a visita de um anjo comunicando que ela haveria de ser a mãe do Salvador. Maria era uma jovem em processo de saber quem era, por que era, mas ao se deparar com o comunicado divino, descobriu o jeito diferente de ser quem era a partir daquele momento. Ela seria a grande responsável pela educação do processo humano de Jesus. O homem que fez as escolhas que fez, estando ao lado dos miseráveis, desvalidos, os que ficavam à margem da sociedade civil e religiosa, foi por ela conduzido. Embora fosse Deus, a dimensão humana de Jesus precisou dos mesmos cuidados que nós. Precisou ser amamentado, levado ao colo, banhado, aquecido, amado. O Deus homem que morreu na cruz descobriu-se Salvador do mundo sob os cuidados de sua mãe. Hoje, na oportunidade de relembrar o mistério da encarnação, podemos nos perguntar: continuamos atualizando a presença de Cristo no mundo? Já entendemos as suas escolhas ou criamos um evangelho que nos sirva como escudo para esconder e justificar nossas neuroses? Na oportunidade de celebrar hoje a divina vocação de Nossa Senhora, também nós podemos nos perguntar: já descobrimos quem somos? E se somos, já descobrimos uma forma de divinamente ser?